Em 2021, eu tinha 27 anos e vivia sozinho, pela primeira vez, em uma casa alugada no sul de Illinois. Era uma mudança recente, após um término difícil, e eu achava que a solidão me ajudaria a colocar a cabeça no lugar. A casa ficava em um conjunto de unidades idênticas, num bairro tranquilo, com aquele ar monótono de subúrbio. Fachadas beges, cercas bem aparadas, sinos de vento tilintando e caixas de correio com nomes de famílias. Os vizinhos eram, em sua maioria, idosos ou famílias jovens, mas eu não me aproximava de ninguém, preferindo manter minha privacidade. Logo após me mudar, notei um homem que se destacava. Ele morava a algumas casas de distância. Um sujeito alto, corpulento, de barba mal cuidada, com seus 40 e poucos anos. Ele tinha o hábito estranho de ficar do lado de fora à noite. Às vezes apenas caminhava de um lado para o outro, fumando. Outras ficava parado, encarando a rua. Quando eu chegava do trabalho por volta das 21 horas ou 22 horas, lá estava ele, apoiado no corrimão da varanda ou na entrada da garagem, olhando fixamente. Ele nunca acenava, nunca sorria, apenas observava. Mesmo quando eu o encarava, ele não desviava o olhar. Era perturbador, mas tentei ignorar. Amigos e minha mãe disseram que ele poderia ser apenas um notívago, mas algo nele me deixava inquieto. Não era só a presença, era a imobilidade, como se ele fosse uma estátua, sem mexer um músculo ou checar o celular. Por volta de meados de setembro, coisas estranhas começaram. Eu trabalhava até tarde gerenciando estoques em um centro de distribuição e chegava em casa exausto por volta das 22 horas e 30 minutos. Uma noite, caí no sono por volta da meia-noite, mas às 2h37 fui acordado por um som que parecia metal arranhando madeira. Pensei que fosse um sonho, mas o barulho veio novamente, um rangido lento, como uma dobradiça enferrujada. Meu quarto ficava no térreo, com uma porta de correr de vidro que dava para um quintal cercado. Levantei, coração acelerado, e escutei. Após uma pausa, ouvi passos, um som de pedras sendo pisadas. Meu quintal era coberto por cascalho decorativo, então cada passo era audível. Não parecia um animal. Peguei meu celular e uma faca de cozinha sem fio que mantinha na gaveta. Agachado, espiei pela fresta da persiana, mas não vi nada. A luz de movimento não acendeu, o que significava que quem quer que fosse estava fora do alcance ou havia entrado por outro caminho. Liguei para a emergência, e a atendente, calma, pediu meu endereço e disse que uma viatura estava a caminho. Fiquei agachado no escuro, mal respirando. 10 minutos depois, vi luzes vermelhas e azuis pela janela da frente. 2 policiais chegaram e um deles verificou o quintal enquanto o outro me fazia perguntas. O policial voltou, dizendo que o portão estava fechado, sem sinais de arrombamento. Escreveram um relatório, mas um deles sugeriu que poderia ser um guaxinim, com um olhar que dizia que eu estava exagerando. Eles foram embora e eu não dormi mais naquela noite. No manhã seguinte, inspecionei o quintal e encontrei algo estranho. Uma pedra achatada, do tamanho de um livro, estava encaixada sobre o portão de madeira. O portão tinha uma mola que o fechava automaticamente, mas a pedra parecia colocada de propósito para mantê-lo entreaberto. Joguei a pedra longe e liguei novamente para a polícia. Eles anotaram, mas disseram que, sem crime, não podiam fazer mais. Pedi que verificassem câmeras ou falassem com vizinhos, mas recusaram. 2 dias depois, às 12h14 da madrugada, acordei com o som da maçaneta da porta dos fundos sendo girada. Primeiro suavemente, depois com mais força. Meu coração disparou. Não conseguia ver nada pelas persianas, mas sentia uma presença do outro lado. Liguei para a polícia novamente, agachado no corredor, segurando a faca inútil. A luz de movimento acendeu e vi uma sombra se mover pela fresta. Era um homem, parado, sem pressa. Os mesmos policiais chegaram, encontraram pegadas grandes no cascalho, mas disseram que, como não houve invasão, não podiam agir. Prometeram patrulhar mais, mas me senti desamparado. No dia seguinte, instalei câmeras de segurança. Uma na porta dos fundos, outra na varanda da frente. Naquela noite, fiquei acordado, assistindo à transmissão ao vivo no celular.
Às 2h23, a câmera traseira captou um homem entrando pelo portão. Ele era alto, usava um moletom preto com capuz, jeans e luvas. Caminhou até a porta, olhou diretamente para a câmera e deu um sorriso lento, quase provocador, antes de recuar e sumir na escuridão. Mostrei o vídeo para os policiais, mas novamente disseram que não havia crime. Implorei para checarem o vizinho estranho, não adiantou. Na noite seguinte, passei em um hotel. Quando voltei, encontrei 4 marcas de mãos enlameadas na porta de vidro, 2 altas e 2 baixas, como se alguém tivesse se agachado, olhando para dentro. Uma semana depois, quebrei o contrato de aluguel e me mudei. No último dia, encontrei uma nota na caixa de correio, escrita à mão em letras apertadas. Os policiais vão, mas eu fico. Entreguei à polícia, que pareceu preocupada, mas já era tarde. Não voltei. Um mês depois, recebi uma mensagem no Facebook de uma garota chamada Keila, nova inquilina da casa. Ela perguntou se eu já tinha visto um homem de moletom preto no quintal, pois ouvia passos à noite e alguém bateu na porta de vidro às 2h03. Não respondi. Não queria saber. Em 2020, eu trabalhava para uma empresa de preservação de imóveis. A gente cuidava de casas abandonadas ou em processo de retomada judicial. Meu trabalho era simples, mas solitário. Limpar, catalogar objetos, tirar fotos e deixar a propriedade segura contra vandalismo. Não era um emprego comum, e a maioria das pessoas que eu conhecia sequer sabia que esse tipo de serviço existia. Era muitas vezes um trabalho triste. Casas que um dia foram cheias de vida agora pareciam esquecidas pelo mundo. Mas pagava bem, e eu precisava do dinheiro. Naquele ano, me mandaram para um lugar no interior do estado de Nova York, uma área afastada, quase esquecida no mapa. A estrada era de terra, esburacada, com árvores altas dos 2 lados, e o sinal de celular desaparecia quilômetros antes da chegada. Quando finalmente encontrei a casa, fiquei parado por alguns minutos, só observando. Era pequena, térrea, com pintura descascando e cercada por mato alto como se a floresta estivesse tentando engolir a construção. Segundo os registros, pertencia a uma senhora idosa que havia morrido sozinha. Não tinha filhos nem familiares próximos. A propriedade estava parada há mais de um ano, com todas as utilidades cortadas e nenhum movimento desde então. Cheguei numa segunda-feira por volta das 9 da manhã, com um caminhão pequeno carregado com equipamento, vassouras, luvas, lanterna, câmera, além do necessário para lacrar janelas ou portas, se fosse preciso. Estava acostumado com casas assim, mas logo que parei em frente à varanda coberta de folhas secas, senti um desconforto que não sabia explicar. Ignorei. Empurrei a porta da frente que estava emperrada. Ela cedeu com um estalo seco e entrei. O interior estava repleto de poeira, móveis antigos, cortinas amarelecidas pelo tempo e um cheiro forte de mofo, misturado com algo metálico. Comecei o protocolo: tirar fotos de todos os cômodos, catalogar móveis e objetos pessoais que ainda tivessem algum valor. Estava na sala, fotografando uma estante com porcelanas e bibelôs, quando meu celular tocou. Aquilo me assustou de leve, porque eu já estava há uns bons 30 minutos sem sinal. Era um número desconhecido. Atendi, curioso. Do outro lado, só estática. Falei alô 2 vezes. Nada. Desliguei. Achei que fosse interferência. Continuei. A casa era como um museu de outra época. Quadros desbotados, papel de parede rasgado, um sofá coberto com lençol e um tapete com marcas de pés antigos. O corredor era estreito, com portas dos 2 lados. Em um dos quartos, só havia um colchão velho encostado na parede. No outro, encontrei uma antiga sala de costura. Havia uma máquina antiga, coberta de poeira, e uma mesa com carretéis de linha e agulhas organizadas. O detalhe que mais me chamou a atenção foi um quadro de cortiça com recortes de jornais. Todos eram obituários, cuidadosamente recortados e fixados com alfinetes. Muitos nomes, datas diferentes, mas nenhum que eu reconhecesse, todos locais. Aquilo me causou um arrepio. No quarto principal, o último que entrei, encontrei uma cama com a colcha dobrada, como se alguém tivesse saído dali recentemente. Na mesa de cabeceira, havia um telefone de disco, daqueles antigos, amarelado pelo tempo. Achei curioso, pois sabia que a linha telefônica da casa estava desligada. Tirei uma foto e fui ao banheiro. Enquanto lavava as mãos no lavatório, meu celular tocou de novo. Olhei o visor, número desconhecido. Por instinto atendi. Nos primeiros segundos,
Só silêncio. Então uma voz baixa, rouca, quase um sussurro disse: "Não atenda ao telefone do quarto." Antes que eu pudesse responder, a ligação caiu. Fiquei paralisado. Por longos segundos, só o som da água pingando da torneira. Olhei em volta, com o coração disparado. Tudo parecia exatamente como antes, mas eu sentia que não estava mais sozinho. Respirei fundo, tentando me convencer de que era só uma coincidência, talvez algum tipo de trote. Saí do banheiro e voltei para a sala. Estava me preparando para revisar as janelas quando ouvi um toque agudo, prolongado. Era o telefone de disco, tocando, no quarto, congelado. Contei cada toque. 1, 2, 3, 7 toques. Então parou. Caminhei devagar até o corredor, mas não tive coragem de entrar no quarto novamente. Me sentei no chão da sala por alguns minutos, com a lanterna na mão. A casa parecia observar. Havia um silêncio pesado ali dentro, como se o ar tivesse parado. Decidi que precisava terminar rápido e sair. Fui até a entrada do porão. Desci os degraus com a lanterna acesa, sentindo o cheiro úmido e forte de ferrugem. O porão era pequeno, com prateleiras enferrujadas, caixas de papelão desfeitas pela umidade, e no canto, uma mesa de madeira. Sobre ela, um telefone sem fio coberto de pó e 3 cadernos grossos. Peguei um dos cadernos e folheei. Havia listas de nomes acompanhados de datas, horas e anotações curtas como ligou, não atendeu, avisado, retornou a ligação, silêncio após 3 toques. Alguns nomes estavam riscados com força. Um padrão se repetia. Todos atendiam. Todos eram avisados. Avisados de quê? Senti um calafrio. Fechei o caderno e voltei correndo para cima. Passei direto pela sala, pela varanda e entrei no carro. Liguei o motor com as mãos tremendo. Voltei ao escritório da empresa e disse que havia atividade suspeita na casa. Relatei que podia haver alguém morando lá sem autorização, talvez um invasor. Disseram que iriam reavaliar e enviaram outro funcionário para confirmar. 2 dias depois, recebi uma mensagem de texto do Mark, colega que assumiu meu lugar. A mensagem dizia apenas: "O telefone tocou. Eu não atendi. Não falamos mais sobre isso." No dia seguinte, Mark pediu demissão. Nunca mais atendeu minhas ligações. A polícia foi até a propriedade. Segundo disseram, não encontraram ninguém. Nada de anormal. Mas também não explicaram o motivo de o telefone sem linha funcionar. A casa foi lacrada semanas depois. Às vezes me pego pensando se alguém voltou lá. Se alguém teve coragem de atender o telefone do quarto. Ou se aquele lugar ainda está lá, esperando que alguém atenda. Porque tudo naquela casa parecia montado para isso. Esperar a ligação, atender, ouvir. Como uma armadilha. Como uma brincadeira cruel que se repete para sempre. Nunca mais voltei àquela cidade. Nunca mais aceitei um trabalho em área rural. E até hoje, se meu celular toca de um número desconhecido, eu não atendo. Porque lembro daquele sussurro: "Não atenda o telefone do quarto." Em 2019, eu vivia sozinho nos arredores de uma cidade média. Tinha acabado de me mudar para uma casa antiga, dessas de estrutura baixa, sem segundo andar, com piso de madeira que rangia a cada passo e paredes tão finas que dava para ouvir qualquer barulho do lado de fora. O aluguel era surpreendentemente baixo, o que na época me pareceu um bom negócio. A casa tinha um pequeno quintal nos fundos e um porão. O proprietário disse que era ideal para guardar coisas e como eu tinha ferramentas, caixas, móveis desmontados, achei útil. No início tudo parecia tranquilo. Era uma casa velha, com seus sons naturais, encanamento antigo, janelas que tremiam com o vento. Mas com o tempo, comecei a perceber que algumas coisas não pareciam normais. Logo nos primeiros dias, notei que o armário da cozinha se abria sozinho. Achei que estivesse desnivelado. Coloquei uma trava magnética e parei de me incomodar. Também ouvia sons vindos do encanamento. Estalos, batidas ocas. Achei normal. Casas velhas fazem barulho. Mas o porão, desde o primeiro momento, me causava incômodo. A porta dele ficava no corredor, entre a sala e o banheiro. Era feita de madeira maciça, pesada, e tinha uma tranca antiga. Para acender a luz lá embaixo, era preciso descer metade da escada no escuro, até alcançar o interruptor. A escada era estreita e rangia a cada degrau. O cheiro lá embaixo era forte, mistura de terra, umidade e mofo. Passei os primeiros meses usando o porão só para armazenar caixas, mas evitava descer. Algo naquele lugar parecia errado. Em outubro, comecei a ouvir sons que não conseguia explicar. Trabalhava como segurança noturno e por isso chegava em casa quase sempre depois das 3 da manhã. Numa dessas noites, ao entrar pela porta dos fundos, deixei minhas coisas na mesa e fui para o quarto. Quando passei pelo corredor, ouvi 3 batidas leves vindas do porão. Não achei que fosse nada demais.
talvez a madeira dilatando, talvez algum animal lá embaixo. Mas as batidas se repetiram. Pararam por um tempo, depois voltaram, como se alguém estivesse pedindo para sair. Fiquei parado, imóvel, com a mão na maçaneta da porta do quarto, ouvindo. As batidas cessaram. Não tive coragem de abrir a porta do porão. Dormi com a luz acesa. Na manhã seguinte, desci com uma lanterna. O porão estava exatamente como eu deixei. Nenhum objeto fora do lugar, nada caído, nenhuma marca. Comecei a achar que estava sugestionado. Talvez estivesse ficando paranoico, mas os barulhos continuaram. Algumas noites depois, enquanto escovava os dentes, ouvi uma batida forte, seca. Parei com a escova na boca, tentando localizar de onde veio. Caminhei até o corredor. Encostei o ouvido na porta do porão. Foi aí que ouvi uma respiração lenta, ritmada, pesada, como se alguém estivesse encostado do outro lado da porta, respirando fundo. Recuei. Fui direto pro quarto, tranquei a porta e me encolhi na cama com o celular na mão. Pensei em ligar para a polícia, mas achei que iam me achar maluco. Liguei para o proprietário na manhã seguinte. Ele veio até a casa e inspecionou o porão comigo. Não encontramos nada. Ele disse que a casa tinha mais de 70 anos, que rangidos e ecos eram normais. Concordei, mesmo desconfiando. Durante uma semana tudo ficou calmo. Nenhum som, nenhuma batida. Comecei a relaxar, mas então, numa madrugada de sexta, acordei com um rangido. O tipo de som que só uma porta de madeira pesada faz ao abrir devagar. Era a porta do porão. Levantei da cama devagar, escutando. O som parou. Caminhei até o corredor. A porta estava aberta, escancarada. Um frio percorreu minha espinha. A luz do porão estava apagada. Peguei a lanterna da cozinha e iluminei a escada. Desci 2 degraus. Nada. Foi então que ouvi passos, lentos, um de cada vez, subindo as escadas. Estavam próximos. Não pensei 2 vezes. Subi correndo, fechei a porta com força e senti, por um segundo, algo empurrando do outro lado. Tranquei com a chave e empurrei uma cômoda contra a porta. Liguei para a polícia. Os policiais chegaram 20 minutos depois. Revistaram toda a casa, incluindo o porão. Nada, sem sinais de arrombamento, sem pegadas, sem marcas. Falaram que talvez tivesse sido um animal, ou minha imaginação, mas eu sabia o que ouvi. Naquela noite, não dormi. No dia seguinte, comprei um cadeado robusto e instalei na porta do porão. Dormi um pouco mais tranquilo. Por uns dias, o silêncio voltou. Nenhum ruído, nenhuma batida. Mas numa terça-feira, cheguei do trabalho e encontrei o cadeado no chão, quebrado, como se tivesse sido estourado com força. A porta estava entreaberta. Não entrei. Tranquei a casa e fui direto para a casa de um amigo. Fiquei lá por 3 noites. Quando voltei, preguei a porta com tábuas e parafusos. Estava decidido a não abrir mais aquele porão, mas a casa parecia não querer me deixar em paz. Certa noite, acordei com um som grave, abafado vindo do chão. Era uma espécie de murmúrio, como uma voz tentando atravessar o assoalho. Vinha debaixo da cama. Sentei, com o coração batendo no pescoço. Me aproximei do chão e ouvi com mais clareza. Era uma voz, grave, quase um sussurro. Não dava para entender as palavras, mas era humano. Estava falando comigo. Pulei da cama, peguei minha mochila e fui embora. Liguei novamente para a polícia. Eles revistaram a casa mais uma vez, mas não encontraram nada. Sem sinais de entrada, sem presença de animais, nada que justificasse o que eu ouvi. O policial que me atendeu me olhou com pena. Sugeriu que eu talvez estivesse passando por estresse. Na manhã seguinte, liguei para o proprietário e informei que estava rescindindo o contrato. Abandonei o aluguel. Não quis nem pegar o depósito de volta. Saí com poucas coisas, o suficiente para recomeçar. Até hoje, não sei o que havia naquele porão. Se era uma pessoa, se era algo, se era a própria casa. Mas às vezes, durante a noite, mesmo no meu novo apartamento, eu ainda escuto batidas distantes, como se algo tivesse me seguido. Como se aquilo que subiu aquelas escadas ainda estivesse tentando encontrar um caminho até mim.